Então tá bom, pessoal. Bom dia a todos. Então sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, trazendo para vocês sempre dicas de como fazer cafés incríveis na sua casa, como esses de cafeteria, né? E a nossa dica de hoje vão ser, na verdade, 3 etapas que você deve realizar no preparo de qualquer café seu. E essas 3 etapas elas vão fazer toda a diferença, elas são essenciais para você realmente conseguir acertar legal qualquer café que você for preparar aí, tá? Então elas são realmente essenciais para você conseguir controlar legal o seu preparo e conseguir ter um bom café ali. Porque pensa, por exemplo, que você vai um dia numa cafeteria, pede um café lá, e aí, de repente, eles te entregam um café delicioso, maravilhoso. Nossa, muito bom, adorei esse café. Aí você vai ali em outro momento, pede o mesmo café, né, preparado com o mesmo grão do café, utilizando, né, a mesma técnica de preparo, e a mesma pessoa vai preparar aquele café para você e por algum motivo, de repente, aquele café não está tão bom quanto estava no outro dia. Pô, que estranho, né? O que pode fazer, né, um café ficar diferente do outro? Não acontece essas vezes? Você vai lá preparar um café, pô, um dia tu faz, fica super gostoso, no outro dia, pô, ficou diferente, não ficou tão bom, pô, não consegui acertar tão bem aí, o meu café não ficou tão legal quanto na outra vez. Então, né, sabendo disso, então vou te mostrar 3 etapas para que você consiga garantir sempre que todos os seus cafés fiquem bons. Inclusive, né, eu dei esse exemplo de uma cafeteria, mas todas as boas cafeterias, elas se preocupam também para que os seus funcionários, né, os caras que vão atender ali, vão preparar os cafés, um funcionário, um cara bem treinado ali, ele vai saber replicar aquele preparo dele para que todos os cafés saiam praticamente igualmente bons, né? Então, eles têm esse tipo de preparo, eles, né, aprendem as devidas técnicas e as etapas para que eles consigam sempre entregar o melhor café para você. E da mesma maneira, vou mostrar para você hoje, então, essas 3 etapas aí, essas 3 dicas que vocês vão conseguir sempre tirar deliciosos cafés aí nos seus preparos. Bom dia aí, Gabriel. Entrou aí na nossa live, beleza? Bom, então vamos lá. Para a gente começar, queria só contar, para quem não sabe, né, eu cheguei a morar por 6 anos na Alemanha, né, então tive o meu período que eu morei por lá. E curiosamente, lá na Alemanha, né, a gente escuta muitas vezes, a cerveja, a Alemanha é muito relacionada à cerveja. E curiosamente, não é só nos dias de hoje que a cerveja está relacionada com a Alemanha. Eu já vou explicar para vocês o que isso tudo tem a ver com café, mas vai tudo fazer sentido. Eu, um dia lá, né, percebendo, eles são culturalmente muito ligados na cerveja, e eu fui visitar um lugar onde eles, né, produzem a cerveja. E lá eles estavam contando, então, a história de antigamente, como é que era esse preparo da cerveja, né, nos tempos mais antigos aí. E desde lá desde antes de Cristo, na verdade, já se tem relatos de que se preparava a cerveja, mas curiosamente, o preparo começou a ser melhorado, aperfeiçoado, a cerveja começou a atingir níveis melhores de qualidade. Em que momento? Lá pela Idade Média, mais ou menos, quando a gente tinha preparo de cerveja. Na maioria das casas, muitas casas preparavam sua própria cerveja, as famílias iam lá e faziam sua cerveja, e também os mosteiros, onde os monges moram, esses mosteiros também preparavam cerveja. Então, os monges, né, lá da igreja e tal, eles iam e eles preparavam suas próprias cervejas também. E curiosamente, naquela época, beleza, todo mundo tinha sua cerveja ali, inclusive, curiosamente, era uma bebida às vezes até mais consumida do que a própria água, porque muitas vezes a água naquela época, naquelas condições lá, Idade Média, era muito suja. E a cerveja, pelos processos que ela passava, ela acabava sendo até uma fonte um pouco mais saudável, um pouco mais limpa, um pouco mais garantida de estar ok para ser bebida, né, e não te
te fazer mal, tá? Então, existia naquela época já esse preparo de cerveja e se preparava nas casas e preparava também nos mosteiros pelos monges. Só que olha que interessante, naquela época da Idade Média começou a se desenvolver uma qualidade muito melhor, muito mais bem preparada dessas cervejas nos mosteiros. Os monges conseguiam fazer cervejas cada vez melhores, enquanto que os cafés preparados lá nas casas, né, das pessoas mais simples ali, né, não eram tão bons assim, ou ficava, né, mais ou menos assim. E por que isso? Agora vocês já vão entender o que isso tem a ver com o café, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Olha que interessante. Os monges, naquela época em que não era tão bem difundida a educação entre todo o povo, os monges eram pessoas letradas, pessoas que aprendiam a ler e a escrever. E com isso, quando eles iam lá e preparavam a cerveja deles, eles anotavam a receita que eles tinham feito e na próxima vez eles iam lá e faziam igual ou iam tentando melhorar, né? Vamos mudar aqui uma coisinha, vamos mudar ali uma coisinha. E aí, com essas observações, essas melhorias que eles mesmos iam fazendo e observando, eles conseguiam cada vez melhorar, aprimorar essa receita deles. E como é que acontecia lá na casa das pessoas, né? Da maioria das pessoas que preparavam cerveja nas suas casas? Elas iam lá, faziam de um jeito, né? Elas não tinham ali as habilidades para ler, escrever, então eles não conseguiam realmente registrar como que foi exatamente o preparo. Aí um dia fazia de um jeito, outro dia fazia de outro, e no fim, né? Algumas vezes ficava melhor, às vezes pior. E olha só que interessante, não é como eu falei antes ali? Quando a gente vai preparar café também, tem dias que a gente faz, fica um pouco melhor, tem dias que faz que não fica tudo aquilo, né? Parece que não dá para sempre acertar tão legal o nosso preparo. E por quê? Porque nós mesmo, culturalmente, muitas pessoas aprendem a fazer café simplesmente, né, pela tentativa. Ah, vou botar um tanto assim. Tu meio que tu já tem às vezes na tua cabeça as medidas ali. Ah, é mais ou menos tanto que eu coloco e tal, que fica legal. Mas, né, a gente às vezes consegue acertar direitinho na mão ali, né, e fazer o café ficar legal, e outros dias não. Outros dias tu vai fazer e, né, erra um pouquinho nas doses e não fica tão bacana assim, tá? Então, da mesma forma como a gente viu que os monges se beneficiaram muito, por quê? Porque eles cuidavam exatamente com a receita que eles faziam e eles replicavam aquilo daquela mesma maneira. Da mesma forma, dá para a gente trazer isso para o café, para a gente conseguir então melhorar esse nosso preparo ao máximo, tá? Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, essas 3 etapas para a gente melhorar legal o nosso café seria a gente medir legal, medir certinho a quantidade de café que a gente for usar. E não é assim no olho, é mais ou menos uma colher, que às vezes é meio cheia, às vezes meio vazia. Eu vou dar algumas dicas de qual que seria a melhor maneira de você medir. Medir a água, tá? Medir a quantidade de água certinho que você vai usar. E controlar o tempo de preparo daquele seu café. Principalmente se você for fazer, né, um café filtrado. Na verdade, para a maioria dos métodos, é bem importante você controlar certinho esse tempo que você vai ficar extraindo aquele café para ele sair bem legal. Tá? Então vamos lá, eu estou falando que é legal a gente medir. Como que a gente mede? Qual que é a melhor maneira de a gente medir o nosso café? Então, digamos aqui, né? Aí já é uma dica extra, eu uso sempre café em grão, que seria ideal para você conseguir ter o máximo do frescor do seu café. Vamos lá, como é que eu posso medir isso? Poderia ser com uma colher de sopa? Beleza, muitas vezes a pessoa faz assim, beleza? Mas na colher de sopa. Só que, curiosamente, se você mede a colher de sopa, tem um dia que ela está, né, um montinho bem alto, tem outros dias que você vai pegar, tá um montinho, né, uma colher de sopa rasa. Então, isso tu acaba tendo um pouquinho de variação ali, não é tão interessante. Outro jeito, às vezes esse tipo de scoop aqui, de colherzinha, como tem aquelas de whey e de outras coisas, né, que ela tem esse jeitão aqui, ela é um pouco mais funda, e aí a gente pode, por exemplo, tentar padronizar. Não, eu vou sempre usar essa colher aqui
e sempre ela rasa, né? Essa é uma maneira que já te tira um pouquinho dessa variação que tu teria se tu só usasse uma colher de sopa normal, beleza? Então tá. Então eu poderia fazer isso, né? Deixo sempre retinho aqui, tal. E aí eu vou medir minha colher aqui, né? Aí beleza, né? Digamos que a gente viu ali pela nossa receita. Bom dia, João. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Joãozinho, João Alves e João Souza. 2 Joãos ainda. Ai, ai. Então, bom dia, Eduardo. Bem. Então, se a gente utilizar esse tipo de colher, beleza, já vai facilitar um pouco para nós acertarmos essa nossa medida aqui, beleza? Aí, vamos lá, vamos seguir no meu preparo aqui. Eu vou moer o meu café na hora, né? Porque ele está em grão, tem que moer ele. Então, vamos dizer que eu gostaria de colocar 3 colheres dessas aqui. Vamos fazer o seguinte. Como eu sempre recomendaria para vocês, o ideal seria ter uma balança. Agora, só para tentar exemplificar para vocês a diferença que faz eu fazer só com a colher ou com a balança. Beleza. Aqui, se eu for tentar medir quanto que cabe nessa minha colher aqui, uma colherzinha dessa cheia dá um pouco menos de 7 gramas, 6,7 gramas. Beleza. Vamos lá, encher mais uma colherzinha dessas. Meio que rasa. 6,1 gramas. Já deu uma variada boa. Uma colher meio rasa. 6,4. Pô, já percebem que tem uma diferencinha aqui. Provavelmente eu já estou melhor do que se eu tivesse só com a colher de sopa, mas nós ainda estamos aí com uma boa variação que a gente tem aqui. E isso vai, claro, afetar o seu preparo do café, tá? Então, beleza. Vamos utilizar a melhor maneira aqui, que seria, então, com a balança em si, para usar ela para pesar. Tá, eu vou fazer 400 ml de café. Aí, se você tiver a balança, o que eu te recomendo como uma proporção para você fazer um café legal? 60 gramas de café para cada 1 litro de água. É uma boa medida para fazer um café filtrado bacana. Claro que você pode experimentar fazer um pouco mais, um pouco menos, né? Use cafés de qualidade, cafés gourmet, café superior, que vai dar ou café especial, que vai dar um sabor melhor, né? Além do meu café em si, eu tenho que pesar minha água que eu vou usar também, né? Então, vamos lá. Se você não tiver a balança, né, vai ter que depender da colher aqui e vai ter que depender talvez de um copo medidor, né? Então, se fosse só isso que eu tivesse, então eu teria que medir aqui 400 ml. Deu no risco do 400 ml. Vou só conferir com a minha balança se conseguir pesar certinho aqui, se eu conseguir pegar certinho 400 ml. Olha, 390 ml. Eu olhei aqui pelo risquinho e parecia que estava certo. Então, né, claro, com a água, mesmo que a gente use aqui um copo medidor, também vamos ter uma certa variação aí, né? Então, como eu tenho a minha balança, que é o ideal, que eu recomendo a vocês pegarem, é o único equipamento, digamos, que eu recomendaria vocês pegarem para todos os preparos de café de vocês, né? Eu gosto sempre de simplificar, trazer as dicas práticas para vocês. Ah, tem que comprar 1 milhão de coisas, tem que comprar 1001 equipamentos avançados de café. Não. Se você tiver o seu bom e velho, né, coador, melita aqui, tranquilo, um coador de pano, e você usar uma balança de cozinha, balança de precisão de cozinha, que você encontra, não é muito caro, não vai gastar nem 100 reais. Com isso aqui você consegue já fazer ótimos cafés e, além disso, você consegue, vou botar para ferver aqui, você consegue também utilizar para outras finalidades na cozinha, né? João mandando uma pergunta, além da proporção, tem uma quantidade mínima recomendada? João, você diz na quantidade mínima de
beleza, eu falei 60 gramas de café por litro. Se diz, tem uma quantidade, tipo assim, se eu for querer usar menos café por água, pela mesma quantidade de água, se tem uma quantidade que é bom eu não fazer menos do que isso, pode explicar melhor a questão da proporção mínima ali, quantidade mínima? Enquanto o João vai me mandando a pergunta aí de novo, eu estou deixando esquentar minha água, eu posso ir ali e moer o meu café, e aí, como eu comentei que tem diferença usar uma colher aqui, usar isso, usar uma balança, vou mostrar para vocês também que se eu utilizar se eu utilizar o café em grão e eu for medir assim, o café em grão ele é muito grande. Como ele é muito grande, ele vai ter muitos vazios entre um café e outro aqui, e com isso eu tenho mais chances de ter uma medição muito desigual de uma colher para outra. Se eu fosse pegar o próprio pó, provavelmente já ia ter uma variação muito menor aqui do meu café, se for pegar em pó, tá? Então, se você não conseguir realmente ter a balança em si, vamos de copo medidor e com uma colher desse estilo aqui, tá? Porque senão com essa colher nós ainda vamos ter uma colher bem cheia, outra colher menos cheia, e isso vai nos atrapalhar. Agora que nós estamos fazendo nosso café, deixa eu ver aqui, a pergunta já veio. Faz diferença? Peraí, vamos ver primeiro a do João. Para fazer café no coador, se colocar muito pouco, a água passa muito rápido. Boa, João. Sim, quantidade mínima para se preparar num coador. Legal, essa é uma pergunta bem interessante. Sim, com certeza. A gente tem que cuidar, porque inclusive esse é o terceira etapa, terceiro fator que a gente tem que cuidar. Pesar a água, pesar o café, e o terceiro fator é cuidar com o tempo. O nosso tempo de preparo, o tempo de extração do café. E aí, para a gente entrar nessa questão do tempo, digamos que eu vou aqui, né, então, preparar o meu café, e aí joguei o meu pó e tal, comecei a jogar minha água. No momento que eu começo a molhar o pó do café, digamos, começa a contar o meu tempo. O tempo que a gente chama tempo de extração. O tempo que o café vai ficar passando o sabor para a água, tá? Então, esse tempo de extração, a gente sabe, por estudos, por prática, os estudiosos viram que não é legal que a gente deixe esse tempo de extração, do momento em que eu começo a molhar o pó do café até o momento que ele para de pingar, esse tempo não é legal que seja muito maior do que 4 minutos, 4,5 ali, porque senão ele começa a extrair compostos muito amargos do café e não fica legal o resultado. E também não é legal que ele seja muito curto, que é o caso da pergunta do João. Se eu faço muito pouco café, né, e aí eu preciso botar muito pouca água, aí a água vai passar muito rápido. Sim, o tempo mínimo, sim, que seria legal para o seu café ficar em contato com a água, seria 2 minutos e meio a 3 minutos. E aí você tem que ter o café moído um pouco mais fino para ele conseguir passar sabor suficiente para a sua água, tá? Então, se eu, por acaso, for pegar um coador desse tamanho aqui, ele é pensado para fazer 400, 500, 600, até 700 ml de café. Se eu for querer fazer 200 ml nele, aí eu vou usar bem pouco café, vou usar 200 ml, vou usar 12 gramas de café. Vai ser muito pouco pó de café, ele vai dar muito pouca resistência e vai ser muito pouca água. Eu vou jogar 3 goles d'água, já acabou. Já acabou a quantidade de água. Como tem pouco pó, ele vai dar pouca resistência. Como esse coador aqui ele é pensado para fazer uma quantidade um pouco maior de café, ele tem um furo um pouco maior. Então, ele vai escorrer muito rápido. E aí, aquele meu tempo mínimo para dar um sabor bacana, que é 2 minutos e meio a 3 minutos, eu não vou atingir.
eu vou ter um café muito fraco, que ele não conseguiu pegar sabor o suficiente do pó, tá? Então, como é que eu compenso isso? Existem duas maneiras. Se você tivesse como, né, for muitas vezes preparar uma quantidade muito pequena de café, seria legal às vezes até ter um coador pequenininho desse aqui, né, que tem a versão Melita 100. Esse aqui é o número 102, né, o tamanho mais padrão que mais gente tem geralmente. E aí aquele é o tamanho 100, é um pequenininho que ele é pensado para fazer tipo uma xícara de café de uma vez, tá? Então, ele tem um furinho menor, já te ajuda a não escorrer tão rápido. Mas o ideal mesmo para que você consiga fazer da maneira perfeita uma quantidade pequenininha de café, uma quantidade média de café, uma quantidade grande, uma quantidade enorme, seria se você tivesse um moedor que te permite configurar aqui o tamanho da sua moagem, tá? Então existem moedores manuais que você consegue fazer isso, você consegue configurar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos ver se eu alcanço. Eu estou com o cabo do... Aqui. Existem então esses moedores manuais aqui que você consegue configurar essa distância aqui entre onde ele moe o café. Você estilo um moedor de pimenta, assim, né? E aí, você regulando essa distância, você consegue deixar ele maior ou menor. Se você quer fazer uma quantidade muito pequena, como eu falei, muito pouco pó de café vai dar pouca resistência para a água passar, então ela vai passar muito rápido. Vai escorrer, vai secar e não vai pegar o sabor. Você teria que compensar isso moendo mais fino. Se você moe o café mais fino, ele vai dar mais resistência para a passagem da água. Onde é mais fácil passar água? Num monte de brita ou num monte de areia fina? Na brita, né? Ela escorre mais fácil. Então, se você está com uma moagem muito grossa, a água passa mais fácil. Se você faz uma moagem mais fininha, vai dar mais resistência, a água vai demorar mais tempo para passar e por ela estar mais fina, ela até vai transmitir mais sabor para a água. Então, naquele mesmo exemplo, se eu for fazer 200 ml de café, 200 ml de água com 12 gramas de café, os 12 gramas moído bem fininho, aí eu vou conseguir, né, colocar, talvez até nesse daqui, não preciso nem daquele porta-filtro pequenininho. Se eu pegar esse daqui e botar os 12 gramas fininho, e eu for jogando a água aos poucos, também não vale jogar todas as 200 ml de uma vez só, né? Joga um pouco mais com calma e aí você vai conseguir ter um tempo de extração suficiente para ficar legal a sua bebida, tá? Agora minha água já está fervendo há um tempinho aqui, vamos fazer logo esse café. Então, né, eu tenho a minha balança aqui. O legal da balança também é que se você tem a balança, você pode preparar o seu café já em cima da balança. E aí o que isso me dá de vantagem? Eu não precisaria ter medido aqui a quantidade de água. Eu poderia ter medido a água em um outro momento. E aí, quer dizer, eu poderia pegar uma quantidade maior de água, assim, né? E daí simplesmente eu vou jogando até completar os 400 ml, que é o que eu quero preparar aqui agora, tá? Então, interessante por esse ponto também, tá? E agora, com relação ao tempo, eu também recomendo vocês não jogarem água fervente direto no pó. Eu sempre conto 30 segundos depois que eu desligo o fogo, para daí começar a jogar água. Ela já não está mais a 100 graus e também garante que você vai sempre fazer da mesma maneira. Então, toda vez eu conto 30 segundos. Vamos lá, joguei um pouquinho aqui. Vou pegar essa colher, aproveitar, vou dar uma mexidinha para garantir que todo o pó está bem molhadinho. Joga primeiro uns golinhos de água para molhar o café. E aí você controla o tempo do seu preparo. Por exemplo, aqui eu tenho um temporizador aqui na própria balança. Ou você pode usar o próprio celular, você pode usar um relógio, um timer de cozinha, o que for, tá? Nesse sentido, sinta-se livre. Mas a hora que eu comecei a molhar meu café, eu começo a contar o tempo, tá? Então, é o que eu fiz aqui. Eu conto 30 segundos do primeiro golinho d'água que eu dei e depois eu começo a jogar água para valer, digamos assim. O João perguntou
Peraí, vamos primeiro agora. A dúvida do Gabriel era: posso esquentar minha água no micro-ondas? Então, eu acho um pouco complicado, tá? Esquentar água no micro-ondas. Porque assim, o que se sabe? Que para o café dar o seu sabor, entregar o seu sabor para a água, seria interessante que a água esteja não a 100 graus exatamente, mas a uns 96 graus, 95, 93 graus, algo em torno disso. Que é mais ou menos você pegar, ferver ela, contar uns 30 segundos aí, você vai chegar em torno disso. Tá? Então a gente sabe que se a água ferve, eu estou vendo as bolhas ali, beleza, ferveu, estou vendo que ferveu. E depois, espera, depois que ela parou de ferver, e joga 30 segundos depois. No micro-ondas é mais difícil de tu enxergar isso. Então, mesmo que a água chegue a 100 graus, como é que eu vou ter certeza que chegou? Sabe? Eu sinceramente não sei. Se você tiver, de repente, um termômetro, esses termômetros de alimento mesmo, você botar lá um tempo no micro-ondas e você conseguir assim verificar se realmente a água está a 100 graus ou está a 93, 94 graus, aí tudo bem, daí beleza, daí você toca a bala, segue assim. Mas eu prefiro sempre ter, por exemplo, uma chaleira elétrica, costumo usar a chaleira elétrica para fazer meu café. Ou então aqui, né, no próprio fogão aqui, espera, desliga o fogo, conta 30 segundos e aí você começa a preparar o seu café, tá? Eu não recomendo muito no micro-ondas, tá? Outra pergunta do João, vamos lá. Uma alternativa seria usar outro método, prensa francesa ou cafeteira italiana? Você diz no sentido de tentar fazer uma quantidade bem pequena de café, né, que você estava falando. Né? Pô, eu quero fazer pouco café, então talvez é mais difícil fazer bem pouco café no coador Melita. O que eu tenho para fazer essa quantidade pequena de café? O que me permite fazer um bom café com pouco, né? Uma pequena quantidade. Nesse sentido, prensa francesa, sim, é uma possibilidade. Legal? Prensa francesa é uma boa possibilidade. Então aqui, digamos, a prensa francesa, se você quiser fazer, eu quero fazer só 100, 150 ml, você coloca a quantidade de café correspondente para fazer essa quantidade na prensa francesa e tranquilo. Aqui, para o jeito que é preparada a prensa francesa, não tem problema se é uma quantidade pequena, ou média ou grande, tá? É diferente do coador Melita, que aqui se eu jogo a água e tem muito pouco café, muito pouca água, ela escorre rapidinho e não tem o que fazer, né? Digamos assim. Na prensa francesa, não. Simplesmente eu vou deixar isso aqui em contato por 4 minutos, aí depois eu vou, pressiono e sirvo. Então, aqui a quantidade que eu faço ela é bem flexível. Posso fazer só 100, posso fazer 200. Eu tenho uma prensa francesa de 1 litro, mas eu não preciso fazer 1 litro nela. Se eu quiser, um dia eu posso fazer 200 ml nela, não tem problema. Então, nesse sentido, prensa francesa, legal, bem versátil. Como eu falei que é legal ter um moedor de café, eu recomendo um moedor de café também para fazer na prensa francesa, tá? Que fica mais bacana. Você falou cafeteira italiana não dá muito legal não, tá? Por quê? Na cafeteira italiana, a gente tem aqui o reservatório de café. E para ficar legal o café na cafeteira italiana, se recomenda sempre encher o reservatório de café, tá? Então, se eu quero fazer uma quantidade bem pequena, né? Geralmente eu tenho só uma cafeteira italiana em casa, não tem muito para onde eu ir, sabe? Para que lado correr. Vou ter que encher isso aqui e fazer a quantidade que aquela cafeteira italiana prepara, sabe? Então, não tem muita flexibilidade, tá? Aí, claro, beleza, eu quero comprar vários modelos dessa, eu quero comprar uma, de duas, de 5 xícaras, não sei quantas, aí vai por ti, sabe? Mas a cafeteira italiana em si não tem tanta flexibilidade. Mas se você quer um café que pode ser um pouco mais forte, que pode ser muito flexível também, outro método bem flexível pouco conhecido aqui no Brasil, né? Mas é a Aeropress. A Aeropress também permite você fazer uma quantidade pequena, pode fazer um pouquinho mais, na verdade tu não consegue fazer muito mais com ela, porque o máximo que ela realmente rende é uns 200 e poucos ml.
ela é pensada para um preparo individual. Mas então, se você quiser fazer a quantidade pequena, a Aeropress dá legal também, tá? Gabriel, mais uma perguntinha. Eu desligo o micro-ondas. Ah, tá. Eu desligo o micro-ondas com a água fervendo e espero uns segundos antes de passar o café. Isso. Se você conseguir ver, né, tiver né, uma certa certeza de que realmente a água ferveu, então show. Pode pegar, beleza, ela ferveu, espera um pouquinho para não jogar água fervente sobre o pó do café, porque isso às vezes pode levar ele a extrair alguns compostos meio amargos demais, tá? E aí você depois começa a preparar então o seu café filtrado ali, ou o café que você quiser, beleza? Então, como eu estava falando, controlar esse tempo, então o ideal seria você controlar para que o seu tempo que você começa a jogar água no pó até ele parar de pingar seja entre 3 e 4 minutos, não muito longe disso. O João deu um exemplo que não sei se acontece tantas vezes a pessoa fazer uma muito pequena quantidade de café. Muitas vezes o que acontece é o contrário. Muitas vezes a pessoa vai lá e ela quer fazer 1 litro e meio de café, vai encher uma térmica gigante de café. E ela começa a jogar água, nunca nem se deu conta de que tem essa questão do tempo, e aí vai jogando água, até encher a térmica. Mas agora, tendo essa noção do tempo aqui, certo? Se ela fosse talvez cronometrar, vai perceber que, poxa, aquele café ficou 7, 8, 9, 10 minutos ali recebendo água. E o que isso faz então com o café? Como eu estava explicando, ele extrai compostos amargos, tá? Então, se essa pessoa tiver essa noção do tempo certo que você deve ficar extraindo o sabor do seu café, o que ela deveria fazer? Ela deveria, então, buscar algum outro método de preparo. O coador de pano ele funciona muito bem para fazer grandes quantidades de café, porque ele escorre muito rápido, tá? E aí ela poderia, então, preparar esse café para que o tempo fique entre 4 até uns 5 minutos, estourando. E com isso ela vai perceber muito nitidamente que se ela comparar aquele café que ela fez, que a pessoa fez com 8, 9, 10 minutos ali em contato, tempo de extração que a gente fala, e ela tomar aquele café que ficou 4, no máximo 5 minutos de tempo de extração, vai ser nítido, eu te garanto. Vai ser nítida a diferença de amargor que vai ter aquela bebida que ficou um tempão ali, comparada à bebida que você fez no tempo certo. O café, né? Todo mundo gosta de café. O café a gente acostuma que ele tem o sabor amargo e sim, o café naturalmente ele tem o seu amargor. Mas o que muita gente faz é intensificar exageradamente esse amargor. Faz muito mais amargo do que deveria ser. Então tem o amargor agradável, que a gente vai ter um equilíbrio entre todos os sabores ali daquele café. Os cafés de boa qualidade, eles também têm um amarguinho ali. Só que, não confunda isso com uma pessoa que preparou o seu café da maneira errada, não cuidou com o tempo, e aí aquele café ficou super extraído. Ficou super, saiu um monte de amargor ali desnecessariamente e isso estragou a tua bebida, tá? Então, você deve pesar o seu café, pesar a sua água. Recomendo muito usar uma balança para isso. Para métodos filtrados, coador Melita e coador de pano, recomendo 60 gramas de café para cada 1 litro de água. Vou fazer meio litro? Então usa 30 gramas, metade disso, tá? Ou então, ou para os outros métodos, a gente tem outras proporções que se recomenda também, tá? E aí, o terceiro fator muito importante, você controla o tempo, tá? Esse tempo de extração, o tempo que você começa a molhar o pó até o momento em que você, termina de escorrer aquele pó ali, aquele café. E esse tempo você deve procurar manter ele até 4, 5 minutos ali. Beleza? Então, essas seriam as 3 dicas, as 3 etapas que vão te permitir, então, se você cuidar em todos os preparos seus
para manter esse tempo, para manter essas quantidades bem controladinhas, você não vai ter essa questão de um dia ficou mais fraco, outro dia ficou mais forte, um dia ficou bom, outro dia não ficou tão bom, tá? Porque você vai saber exatamente, né? Exatamente como é que você fez aquele café, você vai ter essa ideia, essa noção, e se você vê que, não, ficou meio fraquinho, eu fiz no tempo certo, usei a mesma quantidade de café e água das outras vezes, mas para o meu paladar ficou meio fraquinho. Achei que podia, né, ficar um pouco mais forte. Beleza? Na próxima você vai lá e bota a quantidade um pouco maior de café, tá? E aí de repente você anota em algum lugar, eu gostei de usar 70 gramas por litro de água. 70 gramas de café por litro de água, tá? Também é ok, tá? É tudo só uma recomendação. Mas, né, você deve partir de alguma coisa. Você deve controlar, você deve realmente pesar e saber o que você está fazendo exatamente ali. E com isso você consegue melhorar e chegar então num café ótimo. E na hora que você estiver satisfeito com a sua receita, você só vai e repete ela. Faz ela exatamente daquele mesmo jeitinho, no tempo certo, nas quantidades certas. E aí você vai conseguir todos os dias preparar um café delicioso para você aí. E é claro, né, tem alguns outros fatores, aí, algumas coisas que eu não quis entrar em detalhes, que também influenciam, tornam o seu café ainda melhor. E essas dicas, né, eu vou passando nos meus outros vídeos aí, nas lives e nas outras dicas do canal aí, no Instagram também, tá? Então, se quiser, né, pegar essas outras manhas aí todas para conseguir ter cafés incríveis na sua casa todos os dias, né, te recomendo dar uma olhadinha aí e conferir o que mais a gente tem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e bons cafés. Valeu!